Em 1963, eu advogava em Jacareí, minha cidade, e também era vereador à Câmara Municipal. E eu me dedicava muito à advocacia, não fazendo distinção entre os meus clientes e aqueles que eu atendia pela justiça gratuita. E estava desenvolvendo um trabalho bom, mas sem passar pela minha cabeça de eu prestar algum concurso para juiz e promotor. Ocorre que o promotor de então de Jacareí, Antônio de Faria Rosa, e o juiz de direito doutor Alberto Gentil de Almeida Pedroso, nas horas do café, eles começaram a fazer minha cabeça. Então eles diziam, você tem que largar da política, porque a política na minha cidade era uma política muito agitada, né? Era uma política com muita disputa. E meu pai já tinha sido prefeito da cidade. Então o doutor Alberto falou, seu pai entrou de cabelo preto, você de cabelo branco na prefeitura. Você faz um bom trabalho legislativo, mas a gente vê a briga que tem. Você está jogando fora um potencial que você tem. Qual é o potencial? Ele falou, para você ser juiz de direito. Eu, juiz de direito? Daí Antônio Faria Rosa virou, não, juiz não, promotor. Promotor. Eu pus aqui na cabeça, não tinha ideia disso. Não tinha ideia. Depois corre o tempo, daí abre um concurso para promotor. Então o Faria Rosa me procurou, me falou, e eu falei, eu vou prestar o concurso. Resolvi prestar o concurso porque naquela altura, com a conversa que eu tive com o Faria Rosa, com o juiz, eu fiquei compreendendo melhor as atribuições, as funções do promotor de justiça e o que ele representava dentro da sociedade. Então eu vi, como vereador, eu era o representante do povo junto ao legislativo. E como promotor, eu podia ser a voz do povo junto ao judiciário. Então eu me entreguei aos estudos. Fechei o escritório, fiquei 3 meses em minha casa, só a minha mulher trabalhando, eu estudando o tempo inteiro, não tinha cursinho para ser feito. Eu estudei, me dediquei e consegui ser aprovado logo no primeiro concurso que eu fiz. Uma banca examinadora que eu lembro com carinho, que era composta pelos procuradores Gilberto Quintanilha Ribeiro, Dr. Roberto Gugliotti, Dr. Mário Amaral e o Dr. Mário de Moura Albuquerque. E eu, na prova escrita, eu achei que eu não tinha ido muito bem, que eu tinha uma parte que eu não soube desenvolver adequadamente. Então, eu saí da prova escrita meio derrotado, achando que não tinha conseguido. Embora eu tivesse posto a cabeça a funcionar de outra forma para suprir aquela lacuna. E, em resumo, eu acabei no final sendo aprovado na prova escrita. Não, para mim foi um sucesso alívio. Daí eu fui fazer exame oral. O exame oral foi outra... É uma coisa interessante, porque você fica lá na frente, sentadinha, poleta de tempo do lado, auditório todinho assistindo, né? Auditório todinho assistindo. Então, eu fazia a banca examinadora. Era o Dr. Roberto Gugliotti, de Quintanilha Ribeiro, Mário Amaral e o Mário de Moura Albuquerque. E no exame oral, aconteceu uma coisa que foi gravada para mim. Nunca mais eu vou esquecer. Eu sentadinho lá na frente da banca examinadora, nervoso, para fazer a inscrição. Mas acontece que eu já tinha uma certa prática de político, de vereador, falar em comício e desenvolver. Então eu fui desenvolvendo os meus argumentos, as respostas dadas. Estava indo, acredito que bem. Depois chegou o último examinador, Dr. Mário de Moura Albuquerque. Forte, caracão, uma coisa e outra, era o terror. Ele abaixa o óculos, Dr. Luiz Máximo. Eu estou acompanhando a sua inscrição até agora. Até agora o senhor foi bem, agora eu quero ver comigo. Então, todo mundo deu risada, mas eu também acabei me saindo bem com ele e fui aprovado no concurso. E em junho de 1963, eu fui nomeado promotor substituto da então 3ª circunscrição judiciária de Jundiaí. Então, eu vi que eu mudei completamente a minha vida. É uma vida de advogado e de político. Minha família tem tradição política na cidade para promotor. Eu achei que eu poderia ser útil em termos assim de sociedade. O primeiro que eu me lembro, que foi inclusive meu compadre, mas já faleceu, o excelente Adilson Rodrigues. Lembro também do Laurinho Esculim,
Laurinho Biscoli, do Nelson Lapa, Antonini, Pierangeli, né? E tem mais um que esqueci o nome agora, que é autor de livro, se projetou muito grande, se projetou bastante. Então eu lembro com saudades desses colegas, né? Alguns já foram, outros estão aí, mas nós, sempre que podemos, tocamos uma palavrinha. Naquele tempo, o promotor não tinha essa desenvoltura democrática que hoje em dia tem entre promotor e procurador. Procurador era uma espécie de uma estátua em que a gente respeitava. Às vezes até receio de conversar, porque eles não davam abertura. E a associação era o meio que você tinha para, através da conversa com os colegas, você expor melhormente as suas aspirações e as dificuldades que você estava passando. E a associação sempre desempenhou um papel fundamental na conquista das prerrogativas do promotor e do procurador de justiça. Eu assumi como substituto a promotoria de Jundiaí, uma das promotorias de Jundiaí, onde eu permaneci como substituto uns 4 meses. Depois eu fui designado sucessivamente para assumir as promotorias de 2 Córregos, Batatais, Marília, Cruzeiro e Ubatuba, onde eu estava como substituto. Quando abriu o concurso de promoção e Ubatuba estava vaga, eu me inscrevi em Ubatuba e me efetivei como promotor em Ubatuba, onde eu permaneci por vários anos. Posteriormente, eu fui promovido para a comarca de Itatiba, e de Itatiba fui promovido para a comarca de Jundiaí. As comarcas todas me foram muito benfazejas para a minha vida. E depois, quando eu estava em Jundiaí, foi criada a 4ª Vara aqui de São José dos Campos. E quem veio para cá foi o Paulo Eduardo Nogueira Leitão, que ele queria estar na região de Campinas, de onde ele era originário. E ele então me propôs uma permuta, sabendo que eu era de Jacareí do Vale, perguntar a minha promotoria com a dele de São José dos Campos. Então, eu fiz a permuta para ficar mais próximo de minha mãe, da minha sogra, dos meus familiares, estar mais próximo, morando em Jacareí e trabalhando aqui em São José dos Campos. Sendo que em São José dos Campos, como também em Jundiaí, quando eu fui titular em Jundiaí, eu lecionei nas faculdades de Direito locais, na Faculdade de Direito locais. E aqui então, em São José dos Campos, eu vim para cá, e essa minha vinda para cá acabou mudando a minha vida por completo no que diz respeito à minha carreira. Minha esposa, Yara, ela não queria que eu mudasse para São José dos Campos. Porque ela falava, você vai mudar, nós vamos morar em Jacareí, a política vai te consumir outra vez. Você vai ser procurado por políticos. Não, não vou. Ninguém mais na cidade me lembra. Quantos anos eu estou fora do Ministério Público? Quantos anos? Bom, voltei a morar em Jacareí, vi a eleição municipal de 1976. O MDB de Jacareí me procurou para eu ser candidato a prefeito. Eu falei, vocês estão doidos, candidato a prefeito, que é isso? Não, esse filho vai ser candidato a prefeito. Eu falei, não, você tem um nome muito forte, a sua família tem tradição, você tem uma oratória boa para os palanques, não é uma coisa, outros, aquilo. E ficou uma insistência. Até que, no final, no último dia de prazo, eu resolvi me filiar ao MDB. Então, eu estava trocando a tribuna do Ministério Público pela tribuna das praças públicas. Então, eu fiz uma campanha naquele tempo, prevalecia o chamado Instituto das Sublegendas. Só tinham 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. E cada partido podia apresentar 3 sublegendas. Eu fui candidato pelo MDB. Meus 2 companheiros, infelizmente, foram muito fracos no desempenho. Eu fui o mais votado na eleição, naquela ocasião, tinha mais de quase 10 mil votos, colégio eleitoral pequeno. E os candidatos da Arena, somando todos eles, tiveram mais votos do que a minha legenda. Então, acabando, eu que era o mais votado, não fui eleito, o segundo colocado na votação que foi eleito. O que gerou um clima na cidade de insatisfação, de revolta,
porque as pessoas não sabiam bem quais eram as regras. Então, eu quis explicar: a regra do jogo é essa, nós nos submetemos. Então, fui mais votado, acabei não sendo eleito e continuei com a minha vida. Até que chegou depois, em 1979, eu estava como promotor aqui em São José dos Campos, lecionando na Faculdade de Direito. Eu fui procurado por políticos da minha cidade e de São Paulo também, me convidando, me estimulando para ser candidato a deputado estadual. Aquilo para mim foi uma surpresa. Eu falei: puxa vida, eu não queria nem ser candidato a prefeito, já fui candidato a prefeito. Agora vou ser candidato a deputado. Eu falei: qual é a base que eu vou ter? A base que eu vou ter é só a minha cidade. É só a minha cidade que eu vou ter. Não, mas você vai, que é muito importante que você for candidato. Eu acabei sendo candidato e me elegi. Me elegi e eu fiz de interessante. O que me ajudou muito foram os meus ex-alunos da Faculdade de Direito de Jundiaí e de São José dos Campos. Eles procuraram levar meu nome para seus conhecidos, para os seus amigos. Não é? Então, isso me ajudou muito, essa divulgação. E aqui no Vale do Paraíba, também a minha família tinha uma tradição política muito conhecida, né? E nós acabamos, então, sendo eleitos deputado estadual, tomando posse em 1979. E tive 3 mandatos como deputado estadual, de 79 a 1991. 3 legislaturas, cada legislatura 4 anos. Os interesses do Ministério Público eram aqueles interesses antigos pelos quais ele lutava. Lastreava-se, principalmente, no desejo de ter independência funcional e autonomia, ao mesmo tempo que o Ministério Público não tinha uma estrutura. E quando eu fui ser promotor substituto, eu me lembro que o Dr. Werner reuniu os promotores recém-nomeados para nos dar orientação a respeito de como nos relacionarmos com a comunidade e com as autoridades locais. E nos apontando, inclusive, as dificuldades que teríamos, inclusive nas comarcas mais longínquas. Mas ele falou: não se desespere, porque vocês têm 2 coisas que valorizam vocês: o texto e a testa. Quando vocês se sentirem isolados, se sentirem com solidão, lembre-se que vocês têm uma testa, uma inteligência e tem o texto da lei para ampará-lo. Isso me marcou profundamente. E eu, como promotor substituto, com Reiras Comarca, eu vi a falta de estrutura do Ministério Público. O Ministério Público era um elemento só, era só ele. Eu, como substituto, cada comarca eu levava minha Olivetti semi-portátil, porque tinha receio de chegar lá, o juiz não me dá máquina de escrever. Então eu fiz isso, fui conhecendo essas dificuldades do Ministério Público. Você não tinha um impresso oficial. Cada promotor recebia uma verba para imprimir o papel, para você poder trabalhar. Papel e impresso. Então cada promotor tinha um tipo de papel, tinha um tipo de logotipo, era uma coisa impressionante que tinha. Então você tinha que comprar e prestar conta. Por aí você tem uma ideia do que era a estrutura do Ministério Público, né? Era uma dificuldade muito grande você exercer. Depois, então, quando veio o negócio de eu ser candidato a deputado estadual, a primeira coisa que me passou pela cabeça é isso: acho que eu vou poder ajudar a minha instituição, que eu tanto amo, tanto prezo, e que tanto me deu a desenvoltura, né? A desenvoltura, eu vou poder ingressar na política a nível estadual. E nesse período em que eu fui deputado, nesse período, eu fui líder das bancadas do MDB, do PMDB. Durante 5 anos, quando Montoro foi eleito governador, ele me convidou para ser o líder dele na Assembleia Legislativa. Então eu fui ser líder dele na Assembleia Legislativa e líder da bancada. Era uma coisa estranha, porque como eu sou líder do governo, tenho que defender o governo. Líder de bancada, líder da bancada. A bancada se reúne por unanimidade e fala: você tem o líder da bancada. Que achava que eu poderia administrar todos os conflitos ali dentro, né? E também fui presidente da Assembleia Legislativa, né? De 15 de março de 1987 a 15 de março de 1989. E, como disse, eu fui eleito deputado estadual, né? E lá na Assembleia Legislativa, o fato de eu ter sido promotor de justiça e professor de direito, eu trazia em minha cabeça um conhecimento muito alentado de toda a legislação.
Então, quando assumi a Assembleia Legislativa, logo no primeiro ano, eu comecei a apreciar vetos do governador Paulo Egídio e discutir a nível constitucional, federal, estadual. Aquilo parece que causou uma boa impressão nos colegas, que no primeiro ano fui vice-líder, e depois no segundo ano, líder, que eles confiavam em mim. Até mesmo a oposição confiava. E no exercício de deputado estadual, eu pude ajudar, cooperar muito com o Ministério Público através da sua associação. Então, uma das primeiras grandes batalhas nossas foi quando José Maria Marim era o governador de São Paulo, substituindo Paulo Maluf. E naquela ocasião tinha havido um problema muito sério. Houve um escândalo na Caixa Econômica Estadual, e o promotor do Ministério Público, se não me engano, o doutor Ronaldo Barzagão, estava fazendo um trabalho profundo de apurar as irregularidades, eventuais crimes ocorridos naquele âmbito. E a imprensa, então, estava dando uma cobertura tremenda para este fato. Qual a nossa surpresa quando o promotor é afastado e nomeado outro? O Procurador-Geral de Justiça, Dr. João Severino de Oliveira Pérez, foi tremendamente pressionado pelo governo e, naquele tempo, o promotor era admissível ad nutum. Como disse no artigo o Damásio, ele falou que no Brasil o promotor, o procurador é nomeável em português e demissível em latim, pois honorável ad nutum, não é? Então, houve esse afastamento, a Assembleia criou um clima ruim, todo mundo queria desancar o Procurador-Geral do Ministério Público. Eu reuni a minha bancada, que era maior, falei, ninguém vai falar nada, quem vai responder sou eu. Eu sei como é que eu vou responder, não vou amaciar nada, vou fazer a crítica, vou dar a minha posição. E assim eu fiz. Até tinha 2 livretos que o Ministério Público deve ter lá, eu fiz em defesa do Ministério Público, relatando o que estava acontecendo. Então, toda a dificuldade do Ministério Público se assentava exatamente na sua falta de independência. O governador do Estado escolhia o procurador que ele quisesse. Fala, não, mas os procuradores vão fazer uma lista tríplice. Mas essa lista tríplice era feita de conformidade com o que o governador queria, o nome que ele queria. E o fato do Procurador-Geral de Justiça poder ser demissível a qualquer tempo, isso trazia uma insegurança muito grande. Daí eu conversei com o doutor João Severino de Oliveira Pérez, ele tinha um relacionamento bom com o governador Marim, e o governador Marim tinha também interesse na tramitação de uns projetos que ele estava postando no Twitter, chamado Marinzão, que reestruturava a carreira do funcionalismo de uma forma profunda. E eu estava obstruindo esse projeto. Estava obstruindo o projeto porque depois, quem fosse chegar depois, ia ter uma herança muito ruim no que diz respeito à folha de pagamento. Mas então o doutor Pérez conversou com o Marins e o Marins falou com o Mantelli, que era o presidente da Assembleia Legislativa, que gostaria de fazer um acordo comigo, conversar. Que ele estava a mandar ao governador uma emenda constitucional, adaptando a Constituição atual com a nova lei orgânica nacional do Ministério Público. E ele mandou, então eu falei com o Mantelli, diga ao governador que eu não aceito dar apoio à emenda constitucional dele se não houver assegurada a independência do Ministério Público. Qual seja, o procurador de justiça ser eleito por um mandato de 2 anos e permitida a reeleição. E quem vai escolher formar a lista tríplice será o Colégio de Procuradores, mas mediante votação secreta. Isso foi aprovado. Toda a emenda que o governador mandou, ter pontos interessantes para o Ministério Público, foi aprovado. Essa foi a primeira grande vitória que deu para o Ministério Público aquela independência funcional tão almejada. Posteriormente, veio em 1982 a Lei Orgânica do Ministério Público. E essa lei orgânica foi muito bem trabalhada pela associação. E o presidente da associação, na ocasião, era Luiz Antônio Fleury Filho. O procurador-geral era o Paulo Frontini.
mantínhamos contatos diretos. Então, eu fiquei encarregado da apresentação de todas as emendas que viessem melhorar a lei orgânica do Ministério Público no que diz respeito à preservação e à conquista de novos direitos e também à independência funcional. Então, o meu gabinete da Assembleia Legislativa, eu era líder naquela do MDB, se transformou numa extensão do Ministério Público. Promotor da PMP, os promotores da PMP compareciam lá, interessante naquela ocasião, me lembro bem, era um período eleitoral, havia duas chapas disputando, e o negócio eles não estavam se entendendo. Então eu reunia as pessoas, falava, gente, vamos nos entender, porque se for um racha, cada um interpretando de uma forma diferente do outro, e também os promotores no interior estão mandando muitas emendas. Mas só que ele manda a emenda por intermédio do deputado da região. E o deputado que apresenta a emenda, ele torna-se dono dela, depois para abrir mão, para modificar, é complicado. Então, 2 pontos. Pedir aos promotores que toda e qualquer sugestão que eles tiverem, não enviar para deputados. Enviar diretamente para a associação. A associação fazer estudo a respeito. Segundo ponto, é preciso que haja um entendimento entre as duas correntes que estão disputando, para trabalharmos em conjunto. Senão fica difícil. Essa corrente apresenta isso, a outra corrente apresenta aquilo. Eu quero transmitir para o plenário da Assembleia que há uma coesão, há uma unanimidade de entendimento. E assim foi feito. Foi feito a Lei Orgânica do Ministério Público, 304 de 1982, ficou boa para a ocasião. Não tinha tudo o que nós queríamos, mas ficou uma emenda boa. Eu consegui, inclusive, introduzir, tanto na emenda constitucional do Marim, como na lei orgânica, os princípios da inamovibilidade do promotor, a criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado e outras ideias que me foram fornecidas. Ó. Então, o projeto ficou bem redondo, ficou agradável para todos os grupos e chega então a fase da votação. Só que eu já tinha conversado com os líderes dos outros partidos, tinha feito um apelo para eles, vocês não querem Ministério Público forte. Só quem tem má intenção que não quer o Ministério Público forte. Eu acredito que todos vocês estão bem intencionados. Então vamos fortalecer aquele que vai ser encarregado de defender a sociedade. Os líderes todos concordaram comigo. O Paulo Salvador Frontini, a associação, todos estavam no plenário, lá em cima, na galeria, assistindo a sessão. O Mantelli Neto, que era do outro partido, mas era muito meu amigo, né? Ele me respeitava muito, eu respeitava ele, vai presidir a sessão. Não tinha quase ninguém, não tinha ninguém no plenário, só eu no plenário. O pessoal lá em cima, tudo assustado. Tudo assustado lá em cima. O Bandeira já, em votação, projeto de lei complementar, salve emenda, que estiver de acordo com a mesma comissão, aprovado, as emendas, rejeitado. Está encerrada a sessão. O Paulo Salvador todo foi, não, já está aprovado o projeto da íntegra. Mas como está aprovado? Olha, foi um acordo de liderança. Eu conversei com as lideranças, que teria essa votação. As lideranças já conheciam o projeto na sua íntegra e eles não iam ficar, Márcio, eu vou ficar sozinho. Nós confiamos em você, você não vai fazer nenhuma alteração, nenhuma jogada regimental que venha descaracterizar o projeto. E a Lei Orgânica de 304, de 1982, foi realmente aprovada, com um trabalho muito produtivo dos membros da Associação Paulista do Ministério Público. Nesse período, nós tivemos a promulgação da Constituição da República do Brasil, em 1988. Em 1989, os estados ficaram incumbidos de cada qual elaborar a sua Constituição. E nessa ocasião eu era o presidente da Assembleia Legislativa. E eu tive a honra de presidir a sessão solene de trabalho de instalação dos trabalhos constituintes. Foi uma solenidade muito bonita. Estiveram presentes, eu me lembro, o governador de então, Orestes Quércia, os então senadores Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas,
tal qual, Procurador-Geral da Justiça, presidente do Tribunal de Justiça, representantes dos consulados, das Forças Armadas. E eu fui o único orador desse trabalho. Por acordo das lideranças, deveria só ser feito o discurso, que seria o meu. Foi uma coisa difícil, porque ele tinha que interpretar as várias correntes de pensamento. Você tem esquerda, direita, centro-direita. Eram 84 deputados com 7, 8 partidos. Eu consegui me equilibrar no fio da navalha e fazer um pronunciamento que atendia a todas as correntes do pensamento. Então eu tive a honra de instalar esse trabalho, instalar na sessão solene os trabalhos constituintes. Depois, então, terminou meu mandato de presidente da Assembleia, voltei a ser deputado. E antes de deixar presidente da Assembleia, eu também elaborei o regimento interno dos trabalhos da Constituinte, que era a base para isso. Depois, então, começou a briga, a luta para a apresentação de emendas. Evidentemente que a atenção da gente, minha principalmente, era totalmente focada no Ministério Público. Então, o meu gabinete ficou tomado, literalmente, pelos colegas do Ministério Público. Não saiu de lá. Luiz Antônio Filho de Filhos, Cláudio Ferraz de Avarenga, o Sabella, o Mustafa, o Renato Martins, uns homens que eu me lembro. Eles ficavam lá no meu gabinete, e à noite dormiam no meu gabinete, alguns deles, porque eu fazia parte da comissão de sistematização, que era a mais importante, era a final, que costurava tudo. E essa comissão começava o trabalho à tarde, varava à noite, às 2, 3, 4 horas da madrugada. E eles ficavam lá porque eu tenho que ser abastecido e rapidamente pela apresentação de emendas de urgência para neutralizar qualquer outra emenda. E eu consegui introduzir na Constituição do Estado, com aprovação, inúmeras emendas, de acordo com o que o Ministério Público queria. E teve um trabalho importantíssimo para a aprovação da Constituição Estadual, a associação. Associação para o Ministério Público, também a Procuradoria-Geral de Justiça, com o Frontini, houve um trabalho em conjunto e nós conseguimos o resultado que foi. O Ministério Público teria o seu chefe, o Procurador-Geral da Justiça, nomeado pelo governador, mas dentro de uma lista tríplice, que seria formada por voto secreto, que eu acrescentei, dos procuradores de justiça. E por um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Estava, então, aberta as portas para que o Ministério Público continuasse a crescer. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter colaborado, ter ajudado, né, a essas conquistas do Ministério Público. Quando fui deputado federal, em 1994, teve a revisão da Constituição. A revisão constitucional, que a própria Constituição de 88, em ato das disposições constitucionais transitórias, tinha marcado, né, essa revisão obrigatória. E essa revisão, ela para ter aprovada, as emendas serem aprovadas, não precisava 3/5, bastava a maioria absoluta das 2 casas. Então, você imagine o que ia acontecer, né, com essa revisão, conquista que está no Ministério Público para lá, que o Ministério Público sempre costuma dizer, sempre tem inimigos cordiais, que não gostam da instituição, isso é notório, todo mundo sabe, apresentavam emendas que procuravam atrapalhar as nossas conquistas. O meu gabinete ficou uma sede das associações do Ministério Público de São Paulo. A CONAMP não saía de lá. O Luiz Antônio Marrei não saiu de lá. Um grande artífice também foi o Barra, Orsi Paminon das Barras, foi um grande artista, não saiu de lá. O Gabriel Neturi Pérez, o Marrei, que naquela ocasião era procurador de justiça. Então, meu gabinete era aberto para todos eles. Então, apresentamos uma série de emendas constitucionais dentro da revisão constitucional. Mas, infelizmente, esta revisão não prosseguiu. Não prosseguiu porque houve um impasse muito grande lá dentro e acabou praticamente encerrando os trabalhos. Mas eu me lembro que isso foi em maio de 1994. Posteriormente, eu recebo um ofício, que eu guardo comigo até hoje, da CONAMP, de uma reunião realizada
em Canela, no Rio Grande do Sul, onde, por unanimidade, foi aprovado um voto de agradecimento e reconhecimento pelo meu trabalho na Constituinte. Então, eles relatam, né, a maneira como eu os recebi, a maneira como eu os trabalhei, ressaltando que esse trabalho para eles, âmbito federal, não era novidade, porque eles conheciam meu trabalho no âmbito estadual. Então, o que eu pude fazer para o Ministério Público, eu fiz. Porque é interessante, o Luiz Antônio Fleury Filho, no ofício que ele mandou agradecimento da minha luta na Assembleia pelas conquistas do Ministério Público, ele disse que ele testemunhou que muitas vezes o máximo promotor superava o máximo político. Tanto que quando vai ver, o pessoal falava, no federal, eu falei, já veio o máximo com o Ministério Público. Não é, que eu acredito que a instituição é extremamente importante. E o pior de tudo, isso é um fato notório, os parlamentares, de modo geral, não conheciam o que era a atuação do promotor. Confunde a atuação do promotor com a atuação de juiz. Eles achavam que o promotor vai no fórum 1 hora, 4 horas vai embora. Então era difícil você explicar qual era a função do promotor. Agora, com a Lava Jato, que a população, do modo geral, entendeu o que representa o Ministério Público dentro de uma sociedade. Para a defesa da ordem jurídica, para a defesa do regime democrático, para a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, houve essa conscientização. E o Ministério Público tem mais conquistas a serem feitas e vão ser conseguidas. Porque a associação ela está muito atenta, né? Muito atenta ao trabalho, né? A associação me ofereceu um jantar em homenagem, né? Pelo trabalho da gente em prol do Ministério Público. Todos os funcionários do meu gabinete foram convidados, que eles também vestiram a camisa em favor do Ministério Público. Então, são essas lembranças, né, que a gente guarda, conserva, né? E esse trabalho que o Fernando Grella, através de ato, criou, instituiu uma comissão de memorial do Ministério Público para resgatar e preservar a história da instituição e de seus membros, é algo muito importante. E dentro desse contexto é que eu acho importante, porque eu me lembro de uma passagem do livro Ulisses, de autoria do grande escritor irlandês James Joyce, que em determinada altura ele diz: o tempo só não morreu e só não passou. O tempo não morreu e não cessou de passar. Ele queria dizer com isso o quê? Que nada mais existe de real do que a presença sua para reviver o passado. Porque é exatamente o seguinte, é o passado que nos diz de onde viemos, para onde vamos e nos abre o caminho para o futuro. Portanto, não só agora não morreu o passado, como também ele não deixou de passar. Então, eu acho importante essa preservação da memória, porque os que estão hoje no Ministério Público, graças a Deus, têm um Ministério Público devidamente estruturado, com apoio de auxiliares, com apoio de equipamentos, com apoio de livros. E no nosso tempo não tinha nada disso. Então é preciso, né, que essa memória seja reservada, seja preservada, para os que entrem agora reconheçam, né, a sua obrigação de lutar para preservar as conquistas do Ministério Público. Esse processo, 80 anos do APMP, é um projeto extremamente importante, que vem complementar ou absorver o programa do memorial. A associação ela tem uma agilidade maior no que diz respeito na busca e conquista de seus interesses. E a associação, agindo da maneira como está agindo, construindo, né, um memorial
a respeito da instituição e de seus membros, para que cada um possa dar conta do pouco que fez. Como no meu caso, eu sinto orgulho de ter feito o que eu fiz. Se tivesse que fazer, faria tudo outra vez e procuraria fazer melhor. Então, só tenho que elogiar a associação, porque a associação de classe é o nosso representante, porque ela tem uma desenvoltura maior do que o Procurador-Geral da Justiça. O Procurador-Geral de Justiça assume mais um contato formal. A associação já tem uma desenvoltura. Era algo que fiz se consultar os presidentes da associação anteriores, mais antigos, eles vão lembrar. Quando eu disse para eles, olha, quando eles começaram a frequentar a Assembleia, vocês não têm ideia do juízo, do conceito que o deputado faz do promotor. Vocês não têm ideia. Inclusive, eles falam que vocês, como Ministério Público, só parece que eu tenho coisa de interesse deles. Seria interesse por ocasião dos projetos de aumento de investimentos. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter uma permanência constante. Permanência constante, conviver com as lideranças, com os deputados, para ver o que é que está acontecendo. Como insistir com eles, que o Ministério Público tivesse um representante de Brasília, para abastecer aqui a associação de tudo que acontecia. E o Gabriel Natuzzi Pérez fez um trabalho bom nesse sentido. Então, eu acho que esses 80 anos do Ministério Público são 80 anos que vão se prolongar por toda a eternidade. E essa memória de cada um de nós e da instituição não vai desaparecer, porque pelos meios tecnológicos que nós temos hoje, ela será preservada através do som, através das imagens. Então, eu me senti honrado com o convite da PMP para participar desse programa dos 80 anos da associação. 80 anos de um trabalho profícuo, trabalho sério e respeitado. E a associação, com seus 80 anos, eu rendo as expressões da minha homenagem. Agradeço à associação e ao Ministério Público pela vivência que eu tive com ambas as instituições. O que me foi muito importante para a minha formação política. Então, eu transformava, às vezes, a tribuna da Assembleia em tribuna do Ministério Público. Então, eu tive esse trabalho e eu acho, então, importantíssimo, né, essa preservação da história, da resgate da história. E o Ministério Público, com a sua associação, vão continuar com a sua luta, que temos conquistas maiores a serem feitas. E o Ministério Público, hoje em dia, desfruta de um grande respeito da sociedade. Isso eu posso garantir.